chegamos na nossa aula de número 3 de Atos dos Apóstolos. Espero que estejam todos bem. Nós estamos ao vivo pelo Zoom e estamos no canal do YouTube com essa aula gravada para todos vocês, onde a gente vai aprender muita coisa boa aqui dentro de Atos dos Apóstolos. Eu quero falar com você nessa noite, o Jean está até ao vivo com a gente aí nos acompanhando, sobre Atos, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Nós podemos fazer a leitura aqui, Atos capítulo 1, dos versículos, Atos capítulo 2, desculpa, dos versículos 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Hoje a nossa aula será sobre o dia de Pentecostes. Esse dia ele é marcado como a inauguração da igreja. E aí eu coloquei aqui para vocês: quem inaugura a igreja? Existem algumas possibilidades de quem inaugurou a igreja. Será que quem inaugurou a igreja foi o bispo Edir Macedo? Será que quem inaugurou a igreja foi o missionário R.R. Soares? Será que quem inaugurou a igreja foi o pastor Vanderlei Prata? Obviamente que essa resposta é não. A igreja, ela não é inaugurada por um homem. A igreja, ela não é inaugurada por um ser humano. A igreja, ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos pelo Espírito Santo. A igreja, ela é inaugurada pelo Espírito Santo. Quem inaugura a igreja não somos nós. Por isso que eu tenho muitas reservas, já falei com vocês aqui em aulas anteriores, quando alguém diz assim: vamos abrir uma igreja. Uma igreja não se abre, uma igreja nasce. Nós não temos que ter uma pretensão de abrir uma igreja. Uma igreja, ela não pode ser tratada como um comércio. Uma coisa é eu chegar para o Jean e falar para o Jean assim: Jean, vamos abrir uma lanchonete? E aí o Jean diz: poxa, pastor, ideia boa, professor. Aonde? Vamos abrir uma lanchonete num lugar aí que não tenha muita opção, não tem iFood. E aí o Jean compra a minha ideia, começa a ver um ponto, começa a ver um local para a gente inaugurar uma lanchonete. Isso é um comércio. Mas a igreja, ela não pode ser tratada como um comércio. A igreja, ela não é um CNPJ,
A igreja, ela não é um endereço. A igreja não é uma placa denominacional. A igreja não é uma grife. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, o que esses homens fazem? Vanderlei Prata, R.R. Soares, Edir Macedo. O que esses homens fazem? Eles inauguram a igreja? Não. Esses homens, eles apenas organizam um lugar de ajuntamento. Quando nós organizamos um lugar de ajuntamento, nós então estamos fazendo o que alguns acham que é abrir uma igreja. Na verdade, a igreja, ela é inaugurada pelo Espírito Santo de Deus. A gente só organiza que dia que vai ter culto, se vai ser na sexta, se vai ser na quarta, se vai ser na quinta, aos domingos, se vai ser às 10 da manhã, se vai ser às 18 horas, às 19. A gente só organiza. Mas, na verdade, o grande inaugurador da igreja é o Espírito Santo. E nós não podemos tratar a igreja como um comércio, uma lanchonete, uma cafeteria, uma pizzaria. Não. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja somos nós. De maneira que, se nós estivermos reunidos numa pizzaria, nós somos igreja. Se nós estivermos reunidos num sítio, nós somos igreja. Então é muito importante nós entendermos essa dinâmica. Um outro assunto que eu quero falar com vocês é o que acontece, o que aconteceu, né? Vou anotar aqui. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Nós já fizemos a leitura de Atos no capítulo 2. Mas por que as pessoas, elas estavam ali reunidas em Jerusalém? Por que haviam pessoas de todos os lugares naquela geografia? Vale a pena até a gente ler, né, a continuação de Atos. Vamos ler o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém os judeus, que eram homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então haviam pessoas lá em Jerusalém de todos os lugares, gente de todas as nacionalidades. Havia gente praticamente do mundo todo ali em Jerusalém. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia. Versículo 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos
e os que ali residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, eles ouviram falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelaram uns aos outros: que quer isto dizer? Só cuidado aí para não cair o Wi-Fi, que acabou de cair o Wi-Fi aí, a minha aula caiu aqui. Só cuidado aí para Gabriel não mexer aí. Então, tinha gente de todos os lugares em Jerusalém. Eles estavam ali por causa da festa de Pentecostes. O que acontecia em Jerusalém na festa de Pentecostes? Pentecostes significa quinquagésimo. A palavra Pentecostes, ela significa quinquagésimo. Por isso que é penta. Tem a ver com 5, tem a ver com 50. O que eles comemoravam na festa de Pentecostes? As colheitas. A festa de Pentecostes era a festa das colheitas. Vou até colocar aqui para vocês de uma maneira mais viva, para vocês entenderem. A festa das colheitas era o que eles comemoravam na festa de Pentecostes em Jerusalém. Por isso que tinha gente do mundo todo. Era um evento como se fosse as Olimpíadas. Era um evento como se fosse a Copa do Mundo. Tinha gente do mundo todo ali em Jerusalém. Essa festa de Pentecostes, essa festa das colheitas, era uma festa aonde eles comemoravam 7. Mudar a caneta. Onde eles comemoravam 7 vezes 7. O que significava esse primeiro 7? 7 semanas. 7 semanas. O que significava esse segundo 7? 7 dias. Então, durante 7 semanas, todos os dias, vocês estarão colhendo. Vocês estarão trabalhando. E no 50º dia, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, durante esse período de 49 dias, vocês estarão colhendo. Vocês estarão recebendo o que de melhor eu dei para vocês. Mas, no 50º dia, um dia depois, vocês irão para Jerusalém, na festa, celebrar a colheita. É por isso, então, que haviam pessoas de todos os lugares em Pentecoste, porque estava havendo um evento, estava havendo uma festa denominada a Festa das Colheitas. A Festa das Colheitas era o grande motivo pelo qual eles estavam
em Pentecostes. E o que vai acontecer nesse período? Pela primeira vez, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. No primeiro dia da semana, elas começaram a viver uma vida cheia do Espírito. Em Pentecostes, é interessante a gente dizer isso. Vou botar no quadro aí para vocês. Em Pentecostes, a era do Espírito Santo é inaugurada. Porque antes de Pentecostes não era igreja, era judaísmo. Mas agora em Pentecostes, a era do Espírito Santo, ela é inaugurada. A igreja, ela é inaugurada em Pentecostes. A inauguração da igreja se dá a partir do dia de Pentecostes. Então é muito importante que nós tenhamos essa mentalidade, que a inauguração da igreja se dá neste momento, em Pentecostes. Até aqui, alguma dúvida, Jean? Não. Até o dia que Jesus morre, passam 40 dias e ele aparece para várias pessoas, para Tomé, para Maria Madalena, para os 2 homens no caminho de Emaús. 40 dias. Aí ele ascendeu, aí ele foi aos céus. Após ele ascender, passam-se mais 10 dias, completando aí os 50 dias, o Pentecostes. Qual é o maior sinal? Vou colocar aqui para vocês. Qual é o maior sinal de que somos igreja? Qual é o maior sinal de que nós somos igreja do Senhor Jesus? O maior sinal é a presença de Deus em nós. E quando nós falamos em ter a presença de Deus em nós, essa vida de Deus, ela não é bio. Essa vida de Deus é zoe. A própria vida de Deus em nós. O que é zoe? É a própria vida de Deus em nós. Então, em Pentecostes, a igreja recebe essa totalidade da presença de Deus. Deixa eu fazer uma suposição aqui. Não é possível, tá? É só um exercício de imaginação. Se fosse possível o espírito de Michelangelo entrar em alguém, esse alguém começaria a pintar quadros como nunca pintou. Se fosse possível, não é, é só uma suposição. O espírito de Pelé entrar em alguém, esse alguém conseguiria jogar bola
como ninguém. Se fosse possível o espírito de Shakespeare entrar em alguém, ou de Mozart, essa pessoa ia compor músicas, peças, como ninguém. Isso não é possível. Mas o que é possível é a presença de Deus em nós. É o Espírito Santo em nós. Michelangelo não é possível. Shakespeare não é possível. Mozart não é possível. Pelé não é possível. Mas Zoe, a presença de Deus em nós, é sim possível. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Então, na realidade, quando nós fazemos as obras, Jesus, ele disse: em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu fiz e outras maiores, porque eu vou para o meu Pai. Quando a gente começa a falar em obras, essas obras que fazemos, elas não são nossas. Essas obras, elas não pertencem a nós. Quando nós falamos em talentos, esses talentos também não são nossos. Por isso que Deus manda a gente perecer, mas que a obra dele não pereça, né, professor? Exatamente. Perfeito. Quando nós falamos em obras, essas obras não são nossas. Quando nós falamos em talentos, esses talentos, eles não são nossos. Por quê? A palavra é a lógica mesmo. Porque quando você faz a obra, você faz para uma pessoa só. Para alcançar milhares de pessoas. Perfeito. Ele está falando ele está falando assim, sofrer um por onde. Então, assim, lógica realmente, quando a gente começa a entender a palavra do Senhor, faz sentido mesmo. Perfeito. Essas obras não são nossas, esses talentos não são nossos, as próprias atitudes, que agora eu e você vamos ter, e alguém vai nos chamar de trouxa, de otário, de bobão. Essas atitudes, elas também não são nossas. Essas atitudes, essas obras, esses talentos, eles vêm do Espírito Santo habitando em nós a partir de Pentecostes. Então, a partir de Pentecostes, quem habita em você é Deus. Por isso que é desnecessário um culto para invocar o Espírito Santo. Não tem lógica se ele habita em você. Como é que eu vou chegar para Eduardinho, que mora aqui em casa, e eu vou dizer, vamos almoçar aqui em casa? Ele vai dizer, pai, não precisa me convidar para almoçar, eu moro aqui. Então, uma reunião, um culto para invocar o Espírito Santo é desnecessário, porque ele já habita em nós.
Só que a religião nos vendeu uma ideia de que nós não temos Deus, de que nós não temos o Espírito Santo. A religião nos vendeu uma ideia de que nós precisamos fazer um sacrifício. Nós devemos compensar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Se nós não tivermos na atmosfera do ajuntamento, a gente não recebe o Espírito Santo. A religião vendeu para a gente que a gente precisa ver a nuvem do deserto, a nuvem da época de Moisés. A religião vendeu para a gente que nós temos que ver o martelo flutuando do Elias. A religião vendeu para a gente que a gente precisa ter a coluna de fogo lá do deserto. Agora, sinais, vou até escrever para você porque isso é muito forte. Sinais não são necessários sinais não são necessários para aqueles que são habitação de Deus. Sinais não são necessários para aqueles que são habitação de Deus. É desnecessário eu ver carruagem de fogo, eu ver uma espiritualidade meramente contemplativa, somente se o Espírito Santo já habita em nós. E eu quero ler um texto muito importante para a gente fechar essa aula de hoje e continuar no próximo sábado, que é um texto de João 13:35. Eu vou colocar aqui na tela e vocês vão ver o que diz o texto de João no capítulo 13, no versículo 35. Isso aqui é muito forte. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Vou ler de novo, João 13:35, está aí na tela. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Qual é o maior sinal hoje que Deus está conosco? O maior sinal é sermos pessoas de Deus. O maior sinal hoje de que Deus está com você, vou escrever aqui. O maior sinal de que Deus está com você são frutos. Que na verdade não são muitos frutos, é um fruto só. É o fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas, amor, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão. É esse o fruto que nós precisamos ter. O fruto do Espírito Santo. O maior sinal de que Deus está em nós
de que o Espírito habita em nós é o fruto do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Pentecoste. A igreja, ela é inaugurada. É um marco na igreja, o derramamento do Espírito Santo.